Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direito. É o que assegura a nossa Constituição Federal de 88. É o que diz lá, na verdade, o texto constitucional. Mas na prática não é bem assim que funciona. Nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre a desigualdade social do bairro de Ceilândia, sobre vários aspectos, né? A gente vai falar um pouquinho. E eu pesquisei um pouco a respeito do bairro de Ceilândia, porque eu não sou daqui, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, moro aqui vai fazer 5 anos. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses aspectos aqui no nosso bairro, em relação à desigualdade social. Vamos lá? Desigualdade social. Vamos lá ver o que é, né, a desigualdade social. É a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Sabemos que muitos têm muito e os outros têm pouco, ou às vezes não tem nada, né? E é o que desencadeia essas diferenças sociais aí, essa desigualdade social, e que faz com que tenha essas diferenças de classe, enquanto muitos têm muito e os outros não têm nada. Tem pouco, às vezes não tem nada, né? Essa má distribuição aí dessas verbas aí, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o contexto político. E levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais também. A desigualdade pode ser medida por faixas de renda, em que são consideradas as médias dos mais ricos em comparação às dos mais pobres, devido à má administração do dinheiro público, associada, como muitos sabem, à corrupção, né? Nós elegemos os nossos representantes a cada 4 anos, né? Quando existem as eleições, para que eles venham nos representar, né? Só que a gente sabe que ocorre muita corrupção e acaba que esse dinheiro ele é desviado para outras coisas, sendo que na verdade ele era para ser administrado naquilo que o povo tem necessidade. E não é bem assim, né, que acontece, infelizmente, não é verdade? Porque essa má distribuição aí da renda envolve totalmente a corrupção. A gente pôde ver também na pandemia, no qual nós estamos passando o mundo inteiro, que houve desvio de verbas, né? Coisas que eram para ser compradas para os hospitais de campanha, para que fosse melhorada a saúde nesse tempo de pandemia, e houve desvios de verba, houve o superfaturamento, né? Infelizmente, o povo ele acaba sofrendo porque ele é a parte mais fraca. Em relação ao rico, que tem lá o seu plano de saúde, que vai ter lá a sua vaga na UTI garantida, não é verdade? Isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for eleger os nossos representantes. É uma decisão muito séria a ser tomada, e que se a gente não souber votar, se a gente não souber eleger, tem sérias consequências, né? E, por anos, né? E quem sofre é o povo. Infelizmente, é a classe que mais necessita, é o pobre. Então a gente vai falar sobre essa desigualdade, e que eu pesquisei, por exemplo, que no bairro de Ceilândia poucas pessoas têm acesso à saúde. Eu pude perceber que, falando um pouco do nível na questão da saúde, as UPAs elas estão totalmente assim abandonadas, não tem atendimento para todas as pessoas. Na verdade, se a gente for olhar sobre esse contexto da saúde, no contexto educacional também, muitas pessoas também não têm oportunidade de estudar, porque tem que trabalhar, né? Ou estuda ou trabalha, e muitos largam a escola, assim, bem novinhos também, ou às vezes crianças estão trabalhando, estão vendendo coisas no sinal de trânsito, como todos podem observar. Ou seja, a família, ela necessita de comer,
né? E o que ela pensa, se ela não trabalha, é claro, ela não tem como suprir aquela necessidade ali básica, né? Ou ela estuda ou ela trabalha e acaba que esses pais acabam tirando esses filhos da escola, né? E se a gente for fazer uma comparação dessa classe mais baixa, por exemplo, para uma família de classe média que mora no noroeste ou no sudoeste, a gente vai ver que são mundos bem diferentes, não é verdade? Enquanto eles estudam em colégios particulares, tem muita cultura, fazem muitos cursos em relação às nossas crianças aqui de Ceilândia, os nossos jovens, os nossos adolescentes, que não têm a mesma oportunidade que eles têm lá. E isso acaba que é uma barreira muito grande, né? Isso acaba causando essa desigualdade social, porque na verdade os mais ricos, quanto mais tem, mais quer, e não querem dividir, né, a sua riqueza para ajudar o próximo. E nesse contexto também político, infelizmente, a gente tem sofrido muito no nosso país em relação a todos os sentidos. Eu estou falando da pandemia assim, em geral, porque ninguém chega a um consenso do que realmente vai ser feito, do que é para se fazer, se fecha tudo, se abre tudo, se fala muito de economia, né? E se fala muito também sobre o auxílio emergencial, que tem suprido aí a necessidade de muitas famílias, mas nós sabemos que ainda não é o ideal, não é verdade? Porque R$ 600, eu acho que não faz aquela compra, né, de mês com uma família de 5 pessoas realmente necessita, né? Porque estamos vendo que os preços estão subindo muito, né? O preço dos alimentos estão subindo muito, o preço do combustível também voltou a subir novamente. E aí a gente chega à conclusão e pensa, onde é que nós vamos parar, né? E nós precisamos realmente ter, saber eleger os nossos representantes para que um dia eles venham ter um outro tipo de olhar sobre essas áreas menos desfavorecidas, sobre essas áreas que mais precisam, né? Aqui na nossa cidade, no nosso bairro, ter um olhar de carinho, né? E ter essa renda mais bem distribuída para que essas pessoas não venham sofrer tanto, né? E infelizmente muitos têm acesso às coisas boas, eu falo da classe média, e infelizmente os que estão aqui não têm essa oportunidade, né? E até quando? Até quando essa situação permanecerá? Depende de nós também, né? Como eu falei no início do vídeo, de sabermos eleger os nossos representantes, para que eles venham desempenhar um bom papel e para que toda essa renda venha a ser distribuída como é para ser distribuída e que todos venham ter as mesmas oportunidades, que é o que assegura a nossa Constituição Federal. Muito obrigada, professora Regina. Espero que goste do trabalho. Até a próxima.